A impressão de dinheiro em grande escala, conhecida como quantitative easing, emergiu como uma resposta à crise econômica global. A preocupação com a sustentabilidade econômica a longo prazo se torna cada vez mais relevante, especialmente quando consideramos o futuro de nossas famílias. De acordo com as previsões, a crise econômica esperada para 2025 não se limitará apenas aos Estados Unidos, mas, na verdade, terá repercussões globais. Isso significa que países ao redor do mundo precisam se preparar para os impactos potenciais em suas economias. As famílias devem estar cientes de que a saúde financeira de uma nação pode influenciar diretamente seu bem-estar. Paul Ryan, ex-presidente da Câmara dos Estados Unidos, enfatiza os riscos associados a uma dívida insustentável e destaca a urgência de uma abordagem fiscal prudente. Ele nos lembra que gastos excessivos não só podem agravar a crise financeira, mas também afetar o futuro das famílias que dependem de uma economia estável para prosperar. A dívida americana enfrenta riscos significativos, especialmente com a diminuição do interesse de compradores tradicionais, como Pequim e os sauditas. Essa situação pode ameaçar o status do dólar como a moeda de reserva mundial. As famílias, muitas vezes dependentes de uma economia robusta, devem estar atentas a esses desenvolvimentos e seu impacto potencial em nossa vida cotidiana. Paul Ryan propõe que o governo americano deve ser cauteloso e controlar os gastos. Em contraponto, Donald Trump opta por aumentar tarifas sobre produtos estrangeiros, com a intenção de aumentar a arrecadação sem cortar despesas. Essa divergência de estratégias evidencia como decisões políticas podem influenciar diretamente as finanças das famílias e suas perspectivas futuras. Neste contexto, um plano B é discutido, envolvendo uma estratégia que se divide entre uma falsa e uma verdadeira abordagem para enfrentar a crise. Há uma preocupação crescente de que a elite tente capitalizar novamente sobre a vulnerabilidade econômica. Para as famílias, isso significa que precisamos estar conscientes das manobras que podem ser realizadas em nosso nome, muitas vezes sem o nosso conhecimento. A estratégia do governo atualmente parece priorizar cortes de gastos, mas a ênfase está em aumentar a arrecadação e a produção. Isso levanta questões legítimas sobre o impacto real que essa abordagem terá na economia e, consequentemente, na vida das pessoas. As famílias devem observar de perto como essas decisões podem afetar seu cotidiano. O professor Richard Murphy adverte que a economia mundial pode entrar em colapso devido a decisões políticas mal calculadas, como a de Donald Trump. Ele também menciona crises passadas como exemplos de possíveis colapsos que podem ocorrer no futuro. Essa análise nos convida a refletir sobre a fragilidade do sistema econômico e como isso pode impactar a estabilidade das nossas famílias. Murphy também argumenta que a guerra comercial e as sanções econômicas podem minar a credibilidade do dólar. As consequências dessa perda de credibilidade não afetam apenas os investidores, mas fundamentalmente cada cidadão e suas famílias, aumentando o risco de uma quebra econômica global que poderia repercutir em todos os países. O quantitative easing, implementado em 2008 e 2020, mostrou-se ser uma solução temporária para crises econômicas. No entanto, suas consequências têm sido desproporcionais, beneficiando principalmente os ricos em detrimento dos pobres. Essa divisão revela a necessidade de discutirmos como nossas economias impactam a igualdade e a justiça social, principalmente para as famílias que continuam a lutar por uma vida digna. A diferença entre Wall Street e Main Street ilustra de forma clara como as políticas econômicas favorecem os ricos, enquanto a maioria da população ainda enfrenta dificuldades financeiras. Os salários e o PIB estão estagnados desde 2008. Esse cenário nos leva a questionar até que ponto as grandes decisões financeiras estão preocupadas com o bem-estar das famílias, que muitas vezes lutam para chegar ao fim do mês. A estratégia adotada por grandes investidores, como Warren Buffett, de adquirir ativos quando os preços caem, ressalta como as crises podem ser vistas como oportunidades para os ricos aumentarem sua fortuna. Essa dinâmica perpetua a desigualdade e provoca dúvidas sobre a equidade econômica, que afeta diretamente a qualidade de vida que as famílias conseguem alcançar. A expectativa de uma nova crise financeira global pode, de fato, beneficiar os ricos à custa da população em geral. Isso se alinha à estratégia econômica percebida sob a administração de Donald Trump, provocando preocupações sobre como essas circunstâncias podem afetar a estabilidade financeira de tantas famílias ao redor do mundo. A política econômica atualmente proposta caracteriza-se pela compra de ativos a preços baixos durante crises, com a intenção de vendê-los a preços altos após a recuperação. Isso cria um ciclo de enriquecimento para os poderosos, enquanto muitas famílias permanecem à margem, lutando para se recuperar de dificuldades financeiras. A previsão de uma crise financeira ainda mais severa em fevereiro de 2025 serve como um alerta para que a população se prepare para possíveis dificuldades. A situação atual, portanto, pode ser um indicativo claro de problemas futuros que exigem nossa atenção e planejamento, especialmente em termos de segurança financeira para nossas famílias. O filme Black Easter é discutido, apresentando uma trama intrigante que envolve uma viagem no tempo com o objetivo de eliminar Jesus. Essa narrativa provoca uma reflexão profunda sobre temas espirituais e éticos, lembrando-nos da importância de discutir questões morais em família e o impacto das nossas ações no mundo. A série Ruptura é mencionada como uma trama envolvente que explora memória e identidade. Os personagens buscam descobrir a verdade sobre suas vidas pessoais e profissionais. Essa busca pode ser um belo convite para que as famílias discutam suas próprias histórias e identidades, promovendo conexões mais profundas entre seus membros. O apresentador fala sobre a promoção da plataforma Arca, que oferece um desconto significativo. Isso nos lembra da importância das plataformas de streaming na disseminação de conteúdos que podem inspirar e educar, ajudando as famílias a se conectarem e aprenderem juntas em um mundo cada vez mais digital. Uma tempestade solar potencial pode causar apagões e impactar satélites, trazendo um risco de 1 em 10 de ocorrência nesta década. Isso nos faz refletir sobre como a tecnologia pode ser vulnerável e como devemos estar preparados, em família, para enfrentar grandes desordens tecnológicas e suas consequências. À medida que a população mundial cresce e a globalização avança, novas crises sanitárias podem se tornar inevitáveis. A OMS alerta que não se trata de se, mas de quando acontecerá. Essa é uma realidade que nos convida a refletir sobre a importância de cuidarmos uns dos outros e de nos prepararmos coletivamente como famílias para enfrentar esses desafios. Por fim, a militarização do espaço e a possibilidade de instalação de equipamentos nucleares em órbita levantam preocupações sobre o risco de um conflito global. Tal cenário poderia resultar em um inverno nuclear devastador, lembrando-nos da necessidade urgente de promover a paz e o diálogo entre as nações, visando um futuro mais seguro e harmonioso para todas as famílias. Pensando que
Alguma coisa está iminente aí para acontecer. Por causa disso, eu tenho me preparado há algum tempo para ajudar minha família nesses momentos difíceis que virão. Com isso, eu criei esse canal e também agora a Academia de Herói. Funciona assim, eu criei 10 grupos no WhatsApp com 10 desafios diferentes. Você só chega no próximo desafio se você passar pelo desafio anterior. E esses 10 desafios vão te preparar para essas 10 coisas aqui. Pausa a tela aí para você ver. O melhor de tudo, o desafio é totalmente gratuito. E os grupos são abertos ainda para você poder conversar, criar sua rede de segurança. Ainda vai ter ainda o nosso suporte. Se você quiser, basta clicar aqui lá na bio e achar o link.